Bom dia, pessoal. Na aula de hoje vamos ver compensação em frequência, que corresponde ao comecinho e finzinho do capítulo 10 do livro-texto. Para essa aula é necessário, então, o conhecimento de análise de circuitos, modelo AC de transistores MOS, amplificadores MOS básicos e resposta em frequência dos amplificadores CMOS. E a gente vai ver, então, a compensação em frequência desses amplificadores. Temos, então, aqui as equações principais. E vamos ver o princípio da realimentação. Um amplificador se faz a realimentação de uma amostra desse sinal amplificado. Muito bem. XO, sinal de saída, é A vezes o sinal da entrada. E em termos de realimentação, XF é beta vezes o sinal XO. E a gente vê também que aqui o XI corresponde à soma desses dois sinais, ou seja, XS menos XF. Muito bem, substituindo esses dois valores nessa terceira expressão, a gente chega nesta quarta expressão, que após um manuseio nos dá esse formato aqui. Muito bem. Quando o valor de A for muito grande, isso pode ser aproximado para 1 sobre beta. Mas voltando nessa expressão, isto que está aqui é o ganho com a malha fechada, com a realimentação. E só A beta é chamado de ganho de malha. E a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Muito bem, mas para que a gente faz realimentação? Tem vários motivos. Um deles, por exemplo, seria a sensibilidade de ganho, para a gente reduzir a sensibilidade do amplificador aqui. Então vamos pegar a expressão original e fazer a derivada. Então, depois de um pequeno manuseio, a gente chega nessa expressão que está aqui. Muito bem, essa expressão nós vamos dividir por AF. Então, DAF por AF, e o lado de cá nós vamos dividir por essa primeira expressão, resultando, então, nessa expressão final. A gente observa aqui variações no ganho do amplificador são atenuadas para dar amplificação do circuito realimentado. Então, a gente dessensibiliza o amplificador. Muito bem. Outra razão para fazer realimentação seria o aumento de banda. Então, vou pegar aqui a expressão de um amplificador de um polo apenas. E pegar essa expressão do amplificador e colocar, inserir nesta expressão aqui, que é a expressão da realimentação, do circuito realimentado, do amplificador realimentado. Depois de um pequeno manuseio, a gente chega nesse formato da expressão. Então, a gente observa que o ganho foi atenuado. Entretanto, aqui a banda foi amplificada, ela foi multiplicada por 1 mais beta AM. Então, a gente pode observar que do amplificador original seria esta banda, de FL até FH. Com a realimentação, passa a valer esta linha em azul aqui, ou seja, a banda aumentou, indo de FLF até FHF. E o preço pago por esse aumento de banda, naturalmente, é a redução do ganho. Entretanto, a gente tem que observar a estabilidade do circuito realimentado. Aqui nós temos no denominador A vezes beta, que é o ganho de malha. Em função da frequência, esse valor pode se tornar negativo. Veja, para uma defasagem de 180 graus, esse valor se torna negativo, esse ganho de malha se torna negativo. Muito bem, se ele for negativo, porém menor do que 1, essa diferença aqui continua positiva, e o que a gente vai ter é, por ela ser menor do que 1, esse ganho realimentado será maior que o ganho
do amplificador sozinho. O problema pode acontecer quando esse L se torna negativo igual a 1. Porque aí a gente vai ficar com a situação problemática. Nós vamos ficar com 0 no denominador. Esta é uma condição de ganho infinito. Naturalmente, o circuito não tem ganho infinito. Então, ele vai funcionar como um oscilador, que é a mesma coisa que vai acontecer para L maior do que 1. Muito bem. Uma das maneiras da gente avaliar a estabilidade seria através do diagrama de Nyquist. E a gente traça, então, esse diagrama no eixo horizontal a parte real e nesse eixo vertical a parte imaginária, indo de frequência 0 até a frequência de infinito. Muito bem, se para 180 graus, esse ponto de travessia for maior do que 1, é instável. E se esse ponto de travessia não passar por aqui, mas sim por aqui, ou seja, menor do que 1, será estável. A outra forma de se avaliar a estabilidade é através do diagrama de Bode, em cima do ganho de malha aberta. Então, traça-se o diagrama de ganho e de defasagem. E a gente observa que onde cruzar a linha do 0, ou seja, o 0 dB ganho unitário, a gente observa a defasagem. E a diferença dessa defasagem para 180 é chamado de margem de fase. A outra maneira de se analisar é verificar para 180 graus qual que é o ganho. E a diferença deste ganho para 0, então, a margem de ganho. Entretanto, fazer esse tipo de análise para cada combinação do ganho de malha aberta pode ser tedioso. Então, existe uma outra abordagem, que é baseado nessa expressão, nessa igualdade. Então, ao invés de analisar desta forma, a gente vai separar em duas partes. Então, vamos ver aqui. Pegando como exemplo, este amplificador ganha 10 à quinta, e polos, então, 10 à quinta, 10 à sexta e 10 à sétima. Está aqui, 10 à quinta de ganho, 100 dBs, e primeiro polo em 10 à quinta, segundo 10 à sexta, terceiro 10 à sétima. E nessa situação, foi desenhado aqui o ganho do amplificador, ou seja, foi desenhado esta parte da expressão. Nós vamos agora subtrair 20 vezes log de 1 sobre beta. Ou seja, subtrair é como se a gente estivesse pegando o piso e trazendo até o valor que a gente está subtraindo. Então, vamos analisar alguns casos. Primeiro deles, esse caso A. Vamos supor que a gente coloca uma realimentação dado por esse valor, 85 dB. Significa que nós estamos descontando, estamos subtraindo 85 dB. Então, o nosso piso, a nossa referência subiu 85 dB. Esse ponto, esse nível é a nossa referência. Observe que essa referência se encontra com A nesse ponto x1. E para esse ponto x1, vai ter aqui uma frequência em torno de 5,610 a quinta Hz. E a gente pode observar que vai dar aproximadamente 108 graus de defasagem. 108 graus para 180 tem uma diferença de 72, que é a margem de fase. Ou seja, este é um circuito estável.
Vamos ver outro caso. Agora, supondo que nós vamos considerar essa realimentação em que 20 vezes log 1 sobre beta nos resulte em 50 dBs. Então, está aqui 50 dBs, significa que nossa referência está nessa horizontal. Muito bem, onde ele se encontra com o ganho do amplificador é nesse ponto x2. Descendo aqui, a gente observa que resultou em um valor, uma defasagem maior do que 180. Consequentemente, é instável. E a gente pode fazer mais uma análise. Observar para 180 graus, que vai resultar aqui em 60 dBs. Então, nós temos uma regra de ouro, que ele vai ser sempre estável se interceptar na reta de 20 dB, que foi o nosso primeiro caso. Porque observe que, quando foi o x2, ele interceptou na segunda reta, na reta de 40 dBs por década. Então, se interceptar nesta de 20 dBs por década, ele vai ser estável. Então, repetindo, quando cruza com a reta de 20 dBs por década, ele vai ser estável. Essa vai ser, então, a regra de ouro. Então, como foi visto, a gente pode ajustar o valor de beta para fazer o circuito ficar estável. Mas, suponha a seguinte situação, que a gente não possa, para um determinado circuito, mudar o valor de beta. Então, vamos considerar como exemplo essa situação que está aqui. Que a gente queira essa realimentação em que o piso seja em 40 dBs. A gente vê que ele vai cruzar aqui na reta de 40, menos 40 dBs por década. Então, eu posso desejar tornar esse circuito estável. E para isso nós temos duas opções. A primeira delas seria pegar este polo, o primeiro polo, que está em 10 a quinta, que está aqui, e deslocá-lo até esse ponto. Porque se a gente desloca ele para esse ponto, ele começa a cair, então, 20 dBs, e só vai encontrar o segundo polo, que está em 10 a sexta, no limite dessa realimentação. Ou seja, a realimentação está tocando a reta de 20 e vai ser estável. A outra possibilidade seria não mexer nesse polo original e inserir um novo polo aqui em 10 ao quadrado. Porque ao inserir o primeiro polo aqui, ao inserir um polo aqui, começa-se então a cair com 20 dBs por década. E no momento que encontra o primeiro polo original, ele já está no limite da realimentação. Ou seja, a realimentação está tocando ainda a reta de 20 dBs, portanto, vai ser estável. Então, temos as duas opções. Ou desloco o original para Z', ou insiro um novo em Y'. Vamos ver através de exemplos, que fica mais fácil de entender. Então, se a gente tem um certo trecho do circuito, uma condição como essa. Então, o polo aqui seria dado por 2π Cx Rx. Bastaria a gente adicionar um capacitor, e ao adicionar esse capacitor, a gente está deslocando o polo. Então, esse é o primeiro caso, deslocamento de polo. Vamos ver uma outra forma de deslocar. Vamos analisar esse circuito sem a presença deste capacitor CF. Portanto, vamos omitir aqui CF. Temos, então, o primeiro polo, dado por C1R1, está aqui. E depois temos o segundo polo, dado por C2R2,
que está aqui. Muito bem. Quando a gente insere esse capacitor CF entre entrada e saída, e trabalhamos no equacionamento, chegamos nessa expressão que está aqui. Que, se observarmos essa igualdade, igual já foi demonstrado anteriormente, podemos simplificar e obter, então, a expressão como está aqui, do primeiro polo. E aqui tem uma coisa interessante. Gm vezes o R2. Isto daqui é o efeito Miller, é o ganho Miller que a gente já tinha visto antes. Isto é muito maior que R1 e R2 e ao mesmo tempo maior que esse resultado está aqui. Então toda a expressão pode ser simplificada desta forma. E a expressão para WP2, ou seja, frequência segundo polo, é dado então por essa expressão. Vamos fazer um exemplo numérico que vai nos ajudar a entender. Vamos então agora fazer o exemplo. E vamos considerar o amplificador visto anteriormente, com polos 10 à quinta, 10 à sexta e 10 à sétima. E vamos atribuir esses valores de capacitância e vamos determinar que esse circuito deve ser estável para qualquer valor de realimentação resistiva. Vamos considerar dois casos. O primeiro deles, quando a gente liga esse capacitor entre a entrada e o terra, ou seja, em paralelo com o C1. E depois nós vamos ligar entre entrada e saída, para usufruir do ganho Miller. Muito bem. Pegando as expressões originais do primeiro e segundo polo, a gente pode determinar o valor de R1 e R2, porque esses valores não foram dados. Tendo o valor de R1 e R2, podemos vir nessa expressão para determinar o valor da capacitância de realimentação. Bom, só que foi dito que o circuito deve ser estável para qualquer realimentação. Então, qualquer realimentação nesta faixa de 0 a 100 deve ser estável. Naturalmente, o pior caso é quando a realimentação está praticamente no zero aqui. Quer dizer, neste caso, então, a gente tem que fazer com que a realimentação toque na reta de menos 20 dB por década. Portanto, o primeiro polo que estava em 10 à quinta deve ser deslocado para 10 Hz. Porque descendo 20 dB por década, a gente vai chegar em 10 à sexta. Então, realimentação em qualquer faixa que vai tocar nessa reta. Ou seja, vai obedecer a regra de ouro. Então, 10 Hz na expressão aqui, obtém-se a capacitância de 1 microfarad. Vamos para a parte B agora, que seria a ligação da capacitância entre entrada e saída. E a gente tem as expressões, então, do primeiro e do segundo polo. Mas, puxa vida, eu precisaria saber se esse segundo polo, aonde que ele vai parar. Mas, naturalmente, eu precisaria saber o valor de CF. Então, vamos simplificar essa expressão aqui. Esse produto, C1 mais C2 vezes CF, é maior do que C1, C2. Então, vamos descartar por enquanto isso daqui. Corto CF com CF, resulta nessa expressão. Se lançarmos aqui os valores que temos, foram dados, resulta que o segundo polo deve ir para 60,6 MHz. 60,6 MHz está nesse ponto marcado pela estrela. Observe que o segundo polo veio parar numa frequência acima do terceiro polo original. Em outras palavras, o terceiro polo original vira o segundo polo. Então a gente sobe desse segundo polo, com 20 dB por década, e encontramos então a frequência onde deve ser colocado, onde deve ser deslocado o primeiro polo.
Ele deve ser deslocado, então, para 100 Hz. Colocando 100 Hz na expressão do primeiro polo, a gente obtém que a capacitância deve ser de 78,5 picofarads. Observe que essa capacitância é muito menor do que a capacitância obtida anteriormente, que era de 1 microfarad. Micro, 10 a menos 6. Pico, 10 a menos 12. Muito bem. Só que agora vamos verificar se realmente essa suposição aqui deu certo. Então a gente considera a expressão original e agora a gente coloca o valor dessa capacitância obtida aqui e calculando obtém-se 57,2 MHz, que é muito próximo do que a gente tinha estabelecido, chutado inicialmente. Então, continua sendo acima do terceiro polo original, portanto, o terceiro polo original vira, de fato, o segundo polo. Então, fica validado a análise feita previamente. Muito bem. Uma consideração. Foi colocado aqui qualquer realimentação resistiva, apenas para deixar o exercício mais simples. Observe que a realimentação poderia ser dependente da frequência. Quando a realimentação é dependente da frequência, a gente não tem uma reta na horizontal aqui. Ela vai depender da frequência. Bom, por enquanto é só. Vamos parar aqui. Muito obrigado. Leiam o material do capítulo e façam os exercícios.